Bom dia, olá, eu sou Débora Zacarias e esse é o seu lugar de fala. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre basicamente dois pontos, mas você já ouviu falar muito sobre a branquitude brasileira, os privilégios da branquitude, o que a branquitude faz para alcançar os seus sonhos e como eles fazem para se apoiar entre si. Falando de branquitude, hoje eu vou falar de um termo que você vê muito sobre empoderamento racial, social e racial. É você se empoderar socialmente do seu lugar, como protagonista da sua história e protagonista negra. E pretitude. Pretitude é a palavra preto com atitude. É você tomar atitude sobre a sua vida, sobre a sua história. Pretitude e as duas palavras meio empoderamento é quase a mesma coisa. Mas eu vim aqui hoje para te falar que vamos construir um movimento de pretitude, tá certo? Você baiano, você nordestino, você de qualquer lugar do mundo ou do país, se você é negro, o que há com a classe branca? A classe branca, ela se protege. Eles falavam até de preconceito, racismo, enfim, eles falavam em nosso nome, né? Isso é um traço do patriarcado brasileiro, mundial, certo? Em que o homem tem um lugar de fala. Só que quem vai falar da minha história e da sua história, quem pode falar com propriedade sou eu e você. E eu queria dizer para você o seguinte, se você deseja, e esse movimento é um movimento pequeno, mas que ele pode se tornar grande, se você deseja ir ao supermercado e precisa comprar alguma coisinha da sua casa, então dê prioridade a comprar naquele seu João da quitanda que é negro. Então você aí vai contribuir financeiramente com esse movimento, tá certo? Quando você precisa ir num grande supermercado, infelizmente você precisa, aí é de sua educação financeira, você fala, eu vou comprar nesse grande supermercado porque eu preciso economizar para meu salário, que é tão pequeno, dar o mês todo, porque beleza, legal, tá tudo certo. Mas hoje em dia a gente tem médico, a gente tem advogado, engenheiro, enfim, a gente tem uma demanda de profissionais e não vamos deixar de falar que isso foi advindo dos últimos, dos projetos sociais do governo de esquerda, dos últimos 20 anos aí. Tem criado muitos projetos sociais não, projetos de políticas públicas que inserem o negro dentro desse papel, dentro desse lugar, dentro dessa capacidade de chegar lá, seja com colégio integral, seja com escolas técnicas, seja com faculdade, seja com cotas. Que isso é um tabu aí que a branquitude está sempre brigando, né? E as cotas, elas vêm tão somente para dizer assim, ó, a gente sabe que a gente é capaz. Não precisa ninguém dizer eu sou capaz, você é capaz, todo mundo é capaz. Tá certo que a gente não tinha acesso. Só quem tinha acesso eram os brancos. Então eles eram as pessoas que dominavam os melhores lugares, as melhores profissões, os melhores empregos, porque a massa brasileira, a pretitude estava aí de cabeça baixa, sendo subserviente. Era necessário. E esses projetos de política pública do governo de esquerda dos últimos 20 nos fez chegar a esses papéis. Então, se você precisa fazer um exame e você conhece aquele médico negro, vá ao médico negro e você está contribuindo para o movimento da pretitude, para o movimento negro, para o movimento, né, da causa da nossa raça. Se você precisa de um dentista, vá no dentista negro. Se você sabe que ele tem, onde tem, vá. Tá certo? Eu quero dizer assim, para a gente começar a se ajudar. Porque a gente foi educado a ver só o branco como certo, só o branco como profissional. E ainda hoje, nós negros também temos esse preconceito contra a nossa própria raça. A gente acha que um negro, ele sendo médico, ou ele sendo dentista, ou ele sendo engenheiro, ele não vai fazer bem o trabalho, porque vamos parar, vamos cortar. Já abortaram os nossos sonhos demais. Então, não vamos permitir que seja abortado também, que a gente veja os nossos iguais. E também a gente tem aquela questão de assim, negro chegou em algum lugar, se acha. Tá certo? Porque o negro, ele tem o nariz empinado.
Não é à toa que a gente lutou, a gente foi escravizado por 4 séculos e a gente está resistindo aí até hoje, mesmo com todos os projetos políticos que é feito para abortar o negro, para tirar o negro do caminho, para massacrar o negro. E a gente está aí resistindo. Então vamos lutar. A primeira coisa que eu te falo é assim, se você precisa de uma manicure, busca manicure negra. Se você precisa de alguém que transe seu cabelo que seja negro, use seus turbantes, use sua roupa afro, faça o seu cabelo trança na agulha. Eu queria dizer para você, valorize a sua cultura, sabe? Valorize, porque só é aceito o samba, porque dá dinheiro, pelos brancos só é aceito as músicas, porque dá dinheiro, só é aceita a comida, porque aí a questão da gastronomia traz dinheiro, mas outras coisas não é aceita. A religião negra, que é a religião de matriz africana, também não é aceita. Então a gente é muito abortado. Está na hora da gente valorizar nossas origens negras e fazer essa luta mesmo antirracista no nosso país, tá certo? Conto com você, conto com o seu apoio, diga de onde você está falando, escreva no canal, ative o sininho, fale concretamente, comece a olhar, comece a pensar com outro olhar. Como diz Bárbara Carini, onde a gente não se vê, a gente não se pensa. Se você leva seu filho de 1 ano num pediatra negro, ele vai se entender, eu posso estar ali, tá certo? Se você leva seu filho num restaurante que o chefe é negro, ele vai dizer, olha, um dia eu posso ser chefe. Se você... se seu filho vê histórias de negro como um piloto de avião, ele vai dizer, eu posso chegar lá. Se você vê seu filho como um grande engenheiro ou advogado, ele vai dizer, eu posso chegar lá. Então, não aborte o sonho dos seus filhos, como foi abortado os nossos. E tem espaço também hoje que a gente pode adentrar. Eu costumo dizer aos meus irmãos de comunidade, de periferia, tire seus filhos da periferia, mostre um mundo diferente para ele. Eu acho que existe muitos espaços que a gente não pode adentrar ainda, porque depende de grana e a gente não tem, mas a praia é livre, o parque é livre, teatros gratuitos, em Salvador tem muito projeto gratuito em relação a teatro, então leve, ele vai ver um grande ator negro. Cinema, às vezes as quarta-feiras são mais baratas, então busque tentar ir nas férias e dizer para seu filho, você pode, você é capaz, eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente. Porque não foi dito isso pra gente, tá certo? Pra minha geração não foi dito, a geração da minha mãe muito mais. Então, eles vêm tentando tirar os nossos sonhos. E tá na hora da gente dizer não, a gente pode, a gente resistiu durante 4 séculos de escravidão. Teve lutas. Vá ver a história de Zumbi dos Palmares e outros negros, o que eles fizeram. Maria Filipa, que dá o nome de uma escola aqui só para negros em Salvador, criado pela Bárbara Carini, né, que é uma professora, doutora em química, formada em química, mas escritora, doutora daqui da Bahia, nossa conterrânea. Ela abriu uma escola chamada Maria Filipa. Vai ler a história de Maria Filipa pro seu filho, tá certo? Vai ler a história de Zumbi dos Palmares pro seu filho. Vai ver que a gente vê de heranças de reis, de rainhas, de princesas, de pessoas extremamente inteligentes que apagaram a nossa história para que a gente não tenha orgulho dela. Mas vamos ter, tá certo? Então esse é o convite que eu faço a vocês para o nosso movimento de pretitude. Vamos fazer um movimento de pretitude, tá certo? Vamos nos apoiar, vamos diminuir o crime de ódio, não vamos naturalizar ver os nossos jovens da sua periferia mortos, corpos negros mortos, é uma coisa muito comum e que o nosso olhar já se acostumou com isso, tá certo? Vamos nessa luta, se respeitando, se amando, porque eu digo para você, a quem interessa os corpos mortos pretos, a quem interessa dizer que o preto é feio, a quem interessa ver que os negros não estão chegando a lugar nenhum, a quem interessa. Então é hora de pensar. Beijo e até o próximo vídeo.